Prezados irmãos em Cristo Jesus, Deus nos concede alegria, o privilégio de estarmos mais uma vez nesta noite, abrindo mais um hangout para estudarmos a palavra dele, né? E nós temos encontrado muitas resistência quanto ao estudo da palavra de Deus, porque quando você prega a verdade, a palavra de Deus incomoda, né? E esse mesmo apóstolo Paulo que escreveu o livro de Gálatas, ele disse que as pessoas gostam de contratar doutores que lhes falem coisinhas agradáveis aos seus ouvidos. E nós aqui, como apóstolo Paulo, também não temos esse hábito não, esse vício, né? Então aqui nós pregamos e falamos o que está concernente ao reino de Deus. Agora, se não agradar a um fulano ou outro, não tem nenhum problema. Nosso objetivo aqui, primeiro, é agradar a Deus em primeiro lugar. E depois tentar levar essa informação às pessoas. Porque nós não estamos aqui com objetivo político, nem religioso, de agradar fulano ou outro, ou de desagradar uma religião ou outra. Nós estamos aqui fazendo o que os discípulos faziam, era pregar o que o Pai tinha ensinado, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, o que nós temos feito aqui sempre é nesse sentido, irmão, de levar esse evangelho às pessoas que conhecem, para que elas conheçam Jesus Cristo. Nós não inventamos nenhum evangelho, não inventamos nenhuma religião. Nós somos objetivos no nosso trabalho, assim como fazia o apóstolo Paulo. Nós não estamos aqui visando lucro, ou dinheiro, ou fama, ou vaidade. Muito pelo contrário, o que eu falo sempre, quando nós colocamos a cara aqui, irmão, é para apanhar, ser perseguido, odiado por todos por causa do evangelho. É isso que acontece conosco. Então, nós não estamos assim preocupados com o que vai nos acontecer, o que tem passado pelas nossas vidas, né? Mas é muito bonito você ver o que o apóstolo Paulo escreveu. Agora, eu queria dizer uma coisa muito importante para vocês. Estou querendo sair da cadeira aqui, para mostrar aqui a vocês. Mais para cá aqui, ó. A Gálatas, esse em amarelo aqui, tá vendo? Ó, Gálatas. Tá vendo aqui, ó? Gálatas. Esse povo que o apóstolo Paulo escreveu essa carta de Gálatas. Eu queria perguntar aos irmãos, qual é a primeira carta na Bíblia, no Novo Testamento, que foi escrita? Os irmãos podem me responder? Não entendi, doutor. Pergunta de novo. Qual o primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito? Não foi... Foi o livro de Hebreus, não foi? Não? Não. Eu sabia, não me lembro. O primeiro livro escrito foi justamente Lucas. Gálatas. É isso que nós estamos estudando. Ah, legal. A sequência que foi colocada no Testamento não é uma sequência cronológica, não é pelo tempo. Você vê em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, tá? Vem essa sequência, 1 Coríntios, 2 Coríntios, e vai por aí afora. Mas Gálatas foi a primeira carta escrita. Você vê a importância da gente aprender um pouquinho mais. Então, vocês percebem eu falando aqui, olha, ela foi escrita 20 ou 30 anos depois da morte de Jesus. Porque as pessoas estavam voltando ao Antigo Testamento, ao judaísmo. Eles estavam voltando ao judaísmo, ao Antigo Testamento, essas pessoas. Lembra? Então é porque eles estavam... E Jesus querendo tirar as pessoas daquele Antigo Testamento,
para o novo pacto, para a nova aliança. Por isso que foi importante a conversão de Paulo, que ele conhecia todo o sistema judaico e romano. E Deus falou para Saulo, 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 porque tu me persegues? Então eu costumo dizer aqui, quem converteu Saulo foi Jesus. Pregou no ouvido dele, ele caiu do cavalo e ficou cego. E foi lá na casa de Jonas, onde ele encontrou com Ananias. Aí Ananias falou o que Deus queria na vida dele. Então Paulo pegou, você viu desde o início da carta, pegando pesado. Não, Jesus veio, trouxe a liberdade, vocês estão se vendendo à escravidão, esse sistema religioso, tudo isso, mas não é isso que Jesus veio fazer. Ele morreu para que nós tivéssemos liberdade. Agora vocês estão discutindo se a pessoa deve guardar o sábado, se tem que ser circunciso ou incircunciso, sabe, aquela confusão toda. E aí Jesus mostra para Paulo, né, o que ele queria. E Paulo era um cara muito influente, era um cara muito inteligente, sábio, e ele então começou, vamos dizer assim, a fazer o povo voltar para o testemunho de Jesus, para o cristianismo. Porque os próprios cristãos estavam dizendo que precisava guardar o sábado, os próprios cristãos tinham que ser circuncidados, e aquelas coisas todas, né, do sistema religioso. Por isso que Paulo prega muito contra seitas e heresias. Que ele é um cara assim, extraordinário em conhecimento e na coragem de pregar. Foi muito lindo o que o apóstolo Paulo fez. Muito lindo, muito lindo. E aqui nós vamos ver no último capítulo da carta que ele escreve aos Gálatas, como que ele exige, né, esses ensinamentos aqui. Como estava Jesus aqui ensinando aos seus discípulos, né? E Paulo depois aprendeu sobre isso, né? Deixa eu falar aqui. E ele veio e fez todo esse trabalho bonito, né, que Jesus tinha feito, não deixou isso ficar em vão. Aí ele dizendo, mas tudo isso que Jesus fez, vocês estão deixando em vão, está acontecendo tudo ao contrário. Por que vocês estão deixando isso tudo acontecer? Aí ele pega e dá uma bronca no pessoal, e esse é o que o apóstolo Paulo faz, essa coisa bonita, né, de chegar para as pessoas e falar, não, vamos voltar para o evangelho, está tudo errado o que vocês estão fazendo aí, seguindo o sistema religioso e desvalorizando tudo que Jesus tinha feito. Então, o trabalho que o apóstolo Paulo fez, irmãos, é excepcional, uma coisa assim maravilhosa. O que Jesus fez lá na cruz, o apóstolo Paulo chegou e estava fortalecendo o que tinha sido feito lá. Ele não deixou aquilo ser porque a morte de Cristo estava se tornando numa coisa vã. Então vamos ver aqui o capítulo 6, que é o último capítulo, né? São só 6 capítulos dessa carta extraordinária, que combate principalmente o judaísmo, porque o povo estava voltando ao Antigo Testamento. E eu digo, irmão, exatamente o que está acontecendo hoje. O que as igrejas estão fazendo aí é voltando ao judaísmo, né? As igrejas estão voltando ao judaísmo, estão pregando o evangelho do Antigo Testamento, da prosperidade, do sacrifício de animais, e Jesus já tinha desfeito tudo isso. Então é muito importante nós estudarmos. Ele dá tanto conselho, ele fala tanta coisa bonita nesse capítulo 6. Então, irmão, nós temos, se eles não ensinam Bíblia nos lugares que nós estamos frequentando, a gente tem que correr atrás de estudar. A culpa não é dos falsos profetas. Eu estava pensando hoje, a gente põe muita culpa nos políticos, mas é o povo que gosta do político desonesto, porque o povo é desonesto, o povo gosta de viver em desonestidade, o povo gosta do falso profeta, e até o povo de Deus prefere o engano, como Deus falou para Jeremias. Aí você pega os ladrões, preferem um governo de ladrões, está dizendo? Eles estão roubando, nós também podemos roubar, para justificar as prostitutas, o pecado, o roubo, a mentira. Então o povo é assim, e a culpa não é dos políticos, são as pessoas. E eu tenho um dito popular que diz, o povo tem um governo que merece,
E Deus fez isso no passado. Quando Israel se desviava de Deus, Deus botava um líder político, mau caráter, assassino. Então, isso é o que está acontecendo no nosso povo. Então, quando a palavra de Deus diz, quando o meu povo se arrepender dos seus pecados, né, se curvar diante de mim, eu visitarei a sua terra e sararei a sua terra. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que falta o povo brasileiro é isso, gente. Não adianta ficar botando a culpa no PT ou no PSDB, não sei o quê. É o povo, o Brasil é o povo. Não é na religião tal, na religião tal. Nosso compromisso é com Jesus. É isso que nós temos falado e mostrado. E o que o apóstolo Paulo, exatamente as coisas que o apóstolo Paulo falava na época. Ele pregava o evangelho, mas todo mundo se distanciando do evangelho. Olha que coisa interessante. Então, vamos ver aqui. Exortação ao apoio recíproco, né? Para as ajudarem uns aos outros. Olha o que ele diz aqui. Irmãos, ele diz aqui. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, o que ele está incentivando aqui o apóstolo Paulo nessa carta de correção ao desvio que o povo de Deus estava fazendo 25, 30 anos depois da morte de Cristo, o povo voltando ao Antigo Testamento, voltando à cultura lá do judaísmo. Aí Deus chega para ele, não, o Paulo, vai lá consertar esse meu povo. Aí Paulo se converte, e se converte de verdade para valer, porque o povo que estava seguindo a Jesus Cristo estava judaizando o cristianismo, era um judaísmo, era um cristianismo judaico. Voltando à circuncisão, à guarda do sábado, aquele negócio todo, falou, então, o apóstolo Paulo falou, então a morte de Jesus foi em vão, gente. O sacrifício de Jesus foi em vão, vocês estão voltando tudo ao Antigo Testamento. As tradições, Paulo usava muito essa expressão, vocês estão voltando às tradições. E foi muito bonito quando ele pegou o povo e colocou, né, nessa situação de falsos adoradores, né? Falou, não, nós temos que seguir o que Jesus fez. Então, é esse contexto que ele escreve. O primeiro livro do Novo Testamento escrito não foi Mateus, Marcos, Lucas e João, nessa sequência. Não é cronológica sequência. O primeiro livro do Novo Testamento é o livro de Gálatas. Por isso que ele combate tanto o judaísmo, a paganização do cristianismo, exatamente como nós vivemos hoje. Os templos que se diz religiosos, onde Deus não habita a bandeira de Israel, aquele símbolo sionista de Israel. Está tudo voltado para o Antigo Testamento, ninguém prega mais o Novo Testamento. Por quê? O Novo Testamento, a maior parte dos livros, foi escrito por um ex-maçom. Quem? Apóstolo Paulo. Ele pertenceu ao barro e pertenceu ao ferro. Era o sistema judaico, ele era cidadão romano e era cidadão judeu. Quando ele fala em 1 Coríntios 3,10, diz, hoje eu sou sábio arquiteto, quer dizer, uma expressão que o maçom usa até hoje, de grande arquiteto, dos construtores. Né? Eles são os arquitetos, são os construtores. Ele diz, hoje eu sou o sábio arquiteto. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Porque quando ele não era o sábio arquiteto, ele era o arquiteto de Satanás, de Lúcifer, ele matava os cristãos, perseguia os cristãos. E eles eram, esses construtores, como o apóstolo Paulo, era contra Cristo e contra os cristãos. Por isso que a palavra de Deus tem 20 versículos na Bíblia. E o único homem que pregou isso aqui no Brasil, talvez um dos poucos que tenha usado a Bíblia e pregado isso, não é porque exista um só versículo na Bíblia, dizendo que os construtores, quer dizer, os maçons, rejeitaram Jesus Cristo, a pedra principal de esquina. Não é um versículo, tem 20 versículos na Bíblia. Eles não recitam porque são mau caráter, são falsos profetas, são mentirosos, são enganadores. Porque a Bíblia, você vê aquele pastor
pastor. O falso profeta adventista, um que fala mansinho na televisão, parece um anjinho, disfarçado em pele de lobo. A Bíblia não tem nada contra as sociedades secretas. Ai, que gracinha, mano. Vontade de dar uns tapas no bumbum dele e botar para estudar a Bíblia. Porque é teólogo, doutorado, mestrado. Irmão, não sabem Bíblia, irmão. Religião não é Bíblia. Hoje eu cheguei no hospital, a pessoa, mas qual é a sua religião? Eu já tinha dito para ela, olha, a minha religião é da Bíblia. Como eu cheguei no Espírito Santo lá, fui assistir o testemunho do Cláudio Guerra, numa assembleia entre aspas, de Deus, aí vou anotar o número dos visitantes. Qual a sua igreja? Você é da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo? Que igreja é essa? Eu sou membro da Igreja de Cristo. A igreja de André, de Tiago, de Paulo, de Filipe, de Tomé. Ah, mas eu não conheço essa igreja. Eles não conhecem a Igreja de Cristo, por isso que o apóstolo Paulo dizia, esse Deus desconhecido é que nós adoramos. Nós adoramos o Deus desconhecido. Vocês entendem por quê? Aí, no hospital chegou, nesse hospital que eu fui hoje, onde a mulher perguntou lá, mas qual é a mulher que mexe lá com aquele negócio de cozinha? Eu falei, olha, minha religião é essa daqui, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e abster-se da corrupção do mundo. Essa é a verdadeira e pura religião, a religião imaculada para com Deus, o nosso Pai. Mas a religião é essa da Bíblia. Aí eu chego lá hoje, mas o senhor não tem uma religião? Eu falei, a minha formação foi na Igreja Batista. A mulher, então o senhor tem uma religião. As pessoas, você não precisa ter Jesus, irmão. Se você tiver uma religião, as pessoas estão satisfeitas. Pode ser testemunho de Jeová, pode ser mormons, pode ser espírita, satanista. Você tem uma religião? Estou satisfeito. Aí eles dizem assim ainda, todos os caminhos levam ao céu. É isso que está aí. Para a gente pregar isso, não adianta, gente. Para a gente pregar isso, uma coisa que é politicamente correta, mas espiritualmente errada. Aí você vai fazer um montão de amizade, todo mundo está vendo como o doutor Pedrosa é bonzinho, todas as religiões são de Jesus, todas as religiões levam ao céu. Mentira, vocês podem achar que eu sou bonzinho, mas eu sou mal mesmo. Eu vou contar a verdade para vocês. Eu sou mal mesmo. Igual o apóstolo Paulo fazia. Vou me tornar seu inimigo porque eu vos conto a verdade. Irmão, religião não salva, batismo não salva, dízimo não salva, guardar o sábado não salva. O que salva é Jesus Cristo. A circuncisão, fazer a fimose lá ou não fazer, não salva. O que salva é Jesus. Isso era tudo do passado, do Antigo Testamento. Quando Jesus veio, a graça superabundou a lei. Acabou. Então Deus simplificou a forma. Nós precisávamos falar com o sacerdote para ele falar com Deus uma vez por ano. Jesus veio, rasgou o véu, nós falamos 24 horas com o Pai. Você vê como facilitaram as coisas? Você não precisa matar nenhum animal, pegar o sangue dele, para botar lá no templo, no altar, para falar com Deus. Agora as pessoas estão voltando ao sacrifício antigo, gente. Isso que é triste, é uma ignorância assim tremenda. Mas quem está fazendo isso? As religiões. As religiões, os falsos profetas. E o que é que o povo quer? Você falar, você é de qual igreja? Sou da Igreja de Cristo. Não, você tem que ser da Igreja Batista, ou Assembleia, ou Católica, ou Testemunho de Jeová, ou Mormons, ou Espírita. Você tem que ter o nome de uma religião. A pessoa, aí você é de Deus. Você tem uma religião, é de Deus. Justamente o contrário. Você vê como é difícil ensinar o óbvio? Difícil não é ensinar as coisas difíceis. Difícil é ensinar o óbvio. Eu fiz essa frase, eu criei essa frase há muitos anos. Eu uso na medicina e eu uso na pregação do Evangelho. Então, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. O que eles faziam contra os cristãos? Matavam. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, agora vocês têm que fazer a mesma coisa, não estão perseguindo e matando os cristãos. Não, ele está mandando, pedindo para as pessoas aqui, uma exortação ao apoio recíproco, um ajudar o outro. Isso que ele estava pedindo, né? O segundo versículo, levai as cargas um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo.
Ele não mandou matar ninguém, não mandou roubar de ninguém. Interessante, né? Ele falou, se você sofreu alguma ofensa, você vai lá e ofende a pessoa também. Ele ensinando aqui, isso que é o evangelho que Jesus pregou. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Levai as cargas um dos outros. Assim cumprireis a lei de Cristo. Né? Agora é a gente trabalhando, sobrecarregando os outros. Olha como o apóstolo Paulo fazia. Eu faço tendo um cara que era da alta sociedade judaica e romana. Meu irmão, ele fazia um trabalho simples, um trabalho braçal. Fabricava tendas para não ser pesado a ninguém. Não era um oportunista, olha, eu vos prego o evangelho perfeito, então vocês têm que botar o dízimo na minha conta. Ó. Pega o cartão de crédito, vai lá e põe dinheiro na conta do apóstolo Paulo. Ele não fazia isso, gente. Então ele pregava o evangelho por amor e levar as cargas um dos outros, mas não é sobrecarregar um aos outros, né? Levar a carga um dos outros. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, não é? Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Então nós temos que ser de Cristo, como o apóstolo Paulo disse. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É interessante ele fazendo essa exortação para as pessoas serem alguma coisa. O que existe hoje é só explorador, é mentiroso, é corrupto, é falso profeta. E pessoas que gostam dessas pessoas. Parece um falso profeta aí vendendo o suor dele, como o Valdomiro Santiago. Um montão de gente lá. Agora, se parece um pregando, nós só podemos servir a Jesus onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não tem venda de nada, né? Eu não gosto desse pastor, não. Aí a pessoa acha que ele está comprando aquele CD, aquele DVD, que aquilo vai abençoar ele, que ele está botando dinheiro na conta lá do falso profeta, que isso vai abençoar ele. É o corrupto e o corruptor, irmão. A culpa não é só do falso profeta, é o povo que prefere o engano. O meu povo prefere o engano. Deus falando do povo dele, lá para Jeremias. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Irmão, o que ele está falando aqui? Tanta gente acomodada, levando as coisas nas costas dos outros. Eu mesmo falando de mim, irmão. Quanto dinheiro que já levaram de mim, irmão. Eu ganhando, pregando o evangelho, ajudando aqui, as pessoas pedindo dinheiro e usufruindo com outras coisas, não aplicando a obra de Deus. E eu trabalhando como trabalhei ontem, trabalhei até tarde, acordei cedinho hoje, fui para o hospital, fui para outro hospital, correndo, batalhando, estou aqui com o olho quase fechando, cansado com sono, tirei um cochilinho e tomei um banho para vir aqui para o programa. Agora tirar do suor do que eu ganho, dá para os caras que nunca trabalharam, estão lá dentro dos estúdios, sentados lá, comendo, bebendo, dormindo, gordos lá, e diz que estão pregando o evangelho. O evangelho é prosperidade, se você não der o dízimo, você não é salvo, e no seu... O que é isso, gente? Ou seja, as pessoas se utilizando um dos outros. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo para não acontecer, porque cada qual levará a sua própria carga. Nós ajudamos uns aos outros, né? Cada um tem a sua cruz e vai levar a sua cruz. Agora, o povo, meu Deus do céu, porque cada qual levará a sua própria carga. Cada um nós temos que levar, não adianta botar a culpa na mulher, a carga na mulher ou no filho. Nós temos que levar, cada um tem a sua cruz. Uma é mais pesada, outra é mais leve. Tem um momento que ela está mais pesada, tem um momento que ela está mais leve. A gente não pode deixar de carregá-la. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não é? Então nós ajudamos o que ele está pedindo aqui, ajudamos uns aos outros. Ele não falava, você vê, você pega o dízimo e dá o dízimo para aquele cara lá que está ensinando, porque senão você não é salvo. Não é isso. As pessoas pregam nesse sentido.
E o apóstolo Paulo sempre mostrando como Jesus mostrava que nós deveríamos amar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Mas tem pessoa que só quer receber, só quer receber. Não quer pagar nada, não quer ter o preço da pregação do Evangelho de Cristo. Então, isso estava acontecendo lá no tempo, irmãos. Vocês têm que imaginar isso. É o primeiro livro escrito do Novo Testamento, foi a carta de apóstolo Paulo aos Gálatas. E Jesus foi lá e chamou ele. Jesus viu que as coisas estavam ficando muito ruins, estava totalmente esquecido o Evangelho de Jesus, indo para outro caminho, voltando ao Antigo Testamento. Aí Deus levantou o apóstolo Paulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aí foi lá e mandou Neemias instruí-lo. Aí ele voltou a enxergar e foi fazer a obra de Deus. Exortação à prática do bem. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, as pessoas às vezes têm tanta coisa que acontece na vida delas, não precisa rogar praga, como dizem, vou jogar uma praga no fulano. Não precisa não. O ser humano por si só, ele já busca coisas ruins. Ele já busca, porque não busca as coisas de Deus. Ele quer pegar o dinheiro fácil, ele quer matar, ele quer mentir, quer roubar. Então a palavra diz, olha, não erre, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Deus se zomba de Deus. Deus está ali para você zombar dele, Deus é bonzinho, não acontece nada. Não, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Não, que esses falsos profetas fazem aí, nossa, isso aí vai ser tudo pago. Vai ser muito pago no inferno. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. É o que nós estamos falando aqui no Brasil. É o povo que é corrupto. Aí você vai eleger quem? Um governo corrupto, um deputado corrupto. E o povo que é honesto, mas gosta tanto assim da honestidade, não gosta de dar uma falcatrua daqui, uma falcatrua de lá, roubar um daqui, de um parente, do amigo, do marido, da mulher, ou do vizinho. Gosta. É assim que eles fazem. Assim que fazem. E acha que isso aí é sabedoria. Não, irmão, isso é inferno. Mentira, roubo, isso é inferno. Inferno. E o cara ficar dizendo, irmão, imagina se pedir aqui para todo mundo aqui do condomínio depositar 10% do que ganho na minha conta. Eu nunca mais vou trabalhar, irmão. Vou virar o maior preguiçoso do mundo. Porque não é isso que a palavra de Deus ensina. Ensina sempre, Jesus e o apóstolo Paulo mostrando, ajudar uns aos outros. Imagina que se todo mundo aqui do Hangout tivesse uma campanha de botar 10% do que ganha na minha conta. Senão vocês não seriam salvos. Que mentira, né, irmão? Que coisa maluca. Mas é isso que as pessoas querem. Eu vou ser salvo porque eu estou depositando 10% do que eu ganho na conta do Pedrosa. Aí eu vou ser salvo. As pessoas querem ouvir isso. Querem ouvir o engano. E o apóstolo Paulo sempre tinha compromisso com a verdade. Ele dizia, eu vou me tornar seu inimigo porque vos conto a verdade. Aqui, é muito perfeito. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não houvermos desfalecido. Irmão, porque há tanto tragédia, morte, sofrimento no Brasil. E semeia esse sofrimento, semeia essa corrupção. Isso não é de um partido, ou de um político, ou de uma religião. Somos todos nós, irmãos. Nossa, eu conheço do meu convívio quantas pessoas desonestas, gente. Mas quantas desonestas. Não quero aqui citar o nome, mas de você ficar perplexo. E as pessoas saem para a alta sociedade aí, por aí, parecem assim pessoas de bem. Parece na televisão, no rádio, algum lugar, algum programa, revista, e parece assim como se fossem pessoas de bem. Mas aí que Jesus chegou, se dirigiu a esse grupo de falsos judeus, né, os fariseus,
e dizer assim: raça de víboras, vós tende por pai a Satanás. Vós sois como um sepulcro caiado. Por fora vocês são branquinhos, mas quando vai ver lá a intimidade de vocês, lá o interior de vocês, é tudo podre, cheira mal. É assim que nós temos a maior parte das pessoas aí do nosso convívio. E muitos desses dentro do sistema religioso. Ah, mas defende o sistema religioso como ninguém. E você fala: qual a sua igreja? Sou da igreja de Cristo, eles não entendem. Ah, não, eu sou batista, é muito melhor que ser de Cristo. Não, eu sou católico, é muito melhor do que ser da igreja de Cristo. A pessoa tem necessidade do engano, eu não gosto da verdade. E olha aqui, encerrando esse versículo 10, ele diz aqui: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, ele não manda você explorar os outros, não manda você tirar dinheiro dos outros, ele não manda extorquir as outras pessoas, ele manda a todos fazer bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. E é isso que nós fazemos. Agora, ele faz uma advertência aqui, os que impõem a circuncisão. Eles que estavam dizendo: não, se você não dá o dízimo hoje, você não vai para o céu. É o que fazem hoje. Lá na época estava assim: olha, se você não operar a fimose, não fizer a incircuncisão, se você for incircunciso, você vai para o inferno, você não vai para o céu. Ah, mas eu sou de Jesus, aceitei Jesus como meu salvador, o sacrifício dele. Não, você tem que ser circunciso, você tem que praticar a fimose, senão você não vai para o céu. Ah, não, para você ir para o céu, você tem que ter uma religião. Não tem uma religião? Ah, não adianta. Você tem que ter a religião, senão você não é salvo. É isso que se prega hoje, irmão. Uma mentira, uma hipocrisia, uma falsidade. E a Bíblia não tem... Você não vê ninguém ensinando religião para ninguém. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Aqui dizem que ele já estava com um problema visual, né? Ele já tinha um problema visual, apóstolo Paulo. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Era uma falsidade de dizer assim: eu sou de Cristo, mas eu sou circunciso. Quando ia prender o cara: olha, não, eu não sou de Cristo. Olha aqui, eu operei a minha fimose, aqui a minha postectomia, então eu sou circunciso, eu não sou de Jesus, não. Porque todos querem mostrar boa aparência na carne, não é? Mas vos obrigo a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. O cara dizia que era cristão, mas era circunciso. Ele dizia: não, ó, estou aqui, ó, olha, viu o meu órgão genital aqui, eu cortei o prepúcio, eu fiz fimose, eu sou circunciso. Era assim. Você imagina, irmão, como que vivia lá? O cara podia ser cristão, mas ele dizia: não, eu sou circunciso. Ah, então você não é tão cristão assim, então você é dos nossos, nós não vamos te matar, não. O 13, é 13, né? Deixa eu ver. 13. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vós circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Não é? Então, aquela briga da circuncisão, irmão, Jesus veio, morreu, acabou com toda a lei, com tudo. O pessoal estava lá insistindo: não, mas nós temos que voltar a ser circunciso, senão você não é salvo. É igual está aqui todo mundo hoje dizendo, pô, o sistema religioso, os falsos profetas arrecadarem dinheiro. Se você não der o dízimo, não der o dinheiro, se você não for próspero, você não vai para o céu. É o que pregam aí, um troço que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo. Olha que coisa linda, né? Que o apóstolo Paulo vivia, irmão. Crucificados em Cristo, mas longe de mim gloriar no que ele era, né? Mas ele disse: a não ser a minha glória na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual
o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, esse era o evangelho que Paulo pregava, da cruz de Cristo. Não era o evangelho dele. Olha, sejam meus seguidores. E as pessoas que queriam idolatrar Paulo? Ah, não, mas eu gosto mais é de Silas. Não, mas eu gosto de Paulo. Ele deu uma bronca lá e falou, gente, vocês não são de Paulo nem de Silas. Todos nós somos de Cristo. Você vê, naquela época, 20, 30 anos depois da morte de Cristo, o povo já estava perdido. Já tinha esquecido de Jesus. Memória curta, né? Se não fosse esse apóstolo Paulo perseverar nesse evangelho, irmão, eu não sei o que seria de nós, não. Ele escreveu quase todo o Novo Testamento, que hoje ninguém prega. Ninguém prega Novo Testamento. Não fala. Pula quase tudo. Só para voltar lá para o Antigo Testamento. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Olha, ele pregando o óbvio de novo, repetindo. O que salva não é o dízimo, não é o sábado, não é a circuncisão, não. O que salva é Jesus Cristo, te transformando numa nova criatura. Pronto, isso que é o Evangelho, acabou. 16. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles, sobre o Israel de Deus. Né? Então, é isso que o Brasil precisa de paz, e que andar no Evangelho, irmão. Só ouve que cada religioso fala tanta besteira aí, vai uma multidão atrás, principalmente para ganhar um emprego, irmão. Eu via gente que estava aqui, às vezes trabalhava aqui com a gente, ligou-se a pessoa ligada à maçonaria, inclusive da minha convivência, arrumou um emprego para a pessoa, pronto, mudou a pessoa. Por um emprego a pessoa se vendeu. Por um emprego. Agora ele faz tudo, idolatra essa pessoa ligada à maçonaria. É um casal. Eu conheço, irmão. As pessoas se vendem por um prato de lentilha, irmão. Um pratinho de lentilha. Ah, mas você quer o evangelho verdadeiro? Não, eu quero o falso. Ah, me dá aquelas lentilhas verdinhas, né? Ah, um pouquinho de lentilhas verdinhas, aquele dólar. Acabou o evangelho. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Você acha que o apóstolo Paulo tinha tatuado uma imagem de Jesus no peito, uma cruz? Era chicotadas, irmão. Preso, pancadas que ele levava por causa do evangelho. As marcas de Cristo que ele trazia no corpo dele. 4 naufrágios, acho que foi não sei quantas vezes ele foi chicoteado. Ele tinha assim uma série de 30 ou 40 chicotadas, assim, várias vezes ele foi chicoteado. Então dizia, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Porque ele deixou de ser aquele construtor, deixou de ser aquele cidadão religioso e passou a ser um cristão. Não é porque ele falou, agora eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então, assim nós encerramos a carta de apóstolo Paulo aos Gálatas. Lembrando, irmão, nunca mais você vai esquecer. Esta foi a primeira carta, o primeiro livro do Novo Testamento escrito. E ele fala justamente nessa transição que estava vivendo a igreja de Cristo. O cara aceitava Jesus, mas estava no meio do judaísmo. É igual o cara está na igreja católica, diz que é uma religião cristã, e está lá no candomblé, na umbanda, no satanismo. Aqui mesmo, na minha convivência, que é na minha casa, tem isso. Aí tem no carro um adesivo do Espiritismo, tem uma Nossa Senhora no carro, tem sincretismo todo. A mesma coisa que o apóstolo Paulo falava lá na época, gente. As pessoas estão totalmente desorientadas, gente. Eles gostam do erro, da farra, do pecado, do engano. Não gostam da verdade. A culpa não é dos falsos profetas, é o povo mesmo que gosta do engano. Me engana que eu gosto. A doutrina do me engana que eu gosto. Isso é muito triste, gente.
E o apóstolo Paulo lutou muito para fazer o povo sair do judaísmo e voltar para Jesus. Você imagina, 20, 30 anos depois da morte de Jesus, estava o povo todo esqueceu o sacrifício de Cristo, voltando ao judaísmo. Por isso que esse livro de Gálatas é muito importante. Foi o primeiro livro do Novo Testamento escrito, não foi Mateus, Marcos, Lucas ou João, não. Foi Gálatas. Que o povo ainda estava ligado ao Antigo Testamento. 20, 30 anos depois da morte de Cristo, o povo já pensando em guardar o sábado, o dízimo, a circuncisão, não sei o quê, já tinha esquecido o sacrifício de Cristo na cruz. Imagina nós agora, 2000 anos depois, se não existisse um cristão verdadeiro como o apóstolo Paulo, a morte de Cristo já teria sido em vão. Ninguém mais falava nem em Jesus. Não teria nem mais nada escrito. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Esse homem maravilhoso, o ex-maçom Paulo, quando ele era Saulo, pertencia ao sistema secreto, pertencia ao sistema judaico, sistema romano, gente. Você, sempre que lê o Novo Testamento, você abre o Novo Testamento, você fala assim, Deus converteu o apóstolo Paulo, e diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Primeiro, Jesus converteu o apóstolo Paulo. Preparou ele, porque Deus estava vendo que ele precisava de um homem corajoso que nem Paulo. O evangelho, o sacrifício de Cristo, está vindo tudo embora. 20, 30 anos depois da morte de Cristo, ninguém já falava mais da graça de Deus, voltando ao judaísmo, a guarda do sábado, o dízimo, aqueles rituais, a circuncisão, e brigando por isso. Aí esse apóstolo Paulo, irmão, fez com a sua vida, e os seus discípulos também entregaram sua vida. Todos os discípulos de Jesus foram assassinados, inclusive o próprio Jesus, pelas sociedades secretas, do rei Herodes Agripa, dos 9 judeus desconhecidos. Que eu traduzi esse livro, que os irmãos sabem, está aqui, e que esse livro é proibido no mundo inteiro. O presidente do Brasil, quando tentou traduzir esse livro em 1897, o presidente Prudente de Moraes, tentaram matá-lo aqui no Brasil com 3 facadas, irmão. Agora os irmãos sabem o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, nos meus locais de serviço, na minha família. Eles tentaram matar o presidente do Brasil, porque ele escreveu esse livro, Dissipando as Trevas, traduziu, mostrando que quem matou Jesus, os discípulos, esse maravilhoso apóstolo Paulo, foi o sistema da sociedade secreta. Tanto do sistema religioso romano, como das sociedades secretas judaicas. Então, toda vez que você for ler o Novo Testamento, primeiro que você tem que pensar, a maior parte desse livro foi escrito por um ex-maçom. Nós temos aqui no nosso painel, aqui, ó, o irmão Piragibe, ele é um ex-maçom. Um ex-maçom, conheceu lá o inferno, aquilo tudo, e conheceu o evangelho e voltou para Jesus. Não é? Então o apóstolo Paulo foi um homem desse. Estava lá no mundo, nas trevas, e Deus tirou ele, e ele fez essa maravilha, cara. Se não fosse o apóstolo Paulo, eu não quero falar ainda de Pedro, de João, Tiago, André, Filipe. O apóstolo Paulo, meu irmão, que corrigiu, fez o povo todo voltar para o sacrifício de Cristo. É exatamente o que está acontecendo hoje. Todo sistema religioso, as igrejas aí, tem lá o símbolo sionista da estrela de 6 pontos, que diz que é a estrela de Davi, de Salomão, aquela estrela do capeta, cara. Que não tem Jesus. Você viu Jesus com a estrela de Salomão no peito? Mandando para as pessoas, olha aqui, a estrela. Não falou nada disso. Isso é sionismo, irmão. São dos assassinos de Jesus. Então, a igreja hoje, exatamente como estava prescrito pelos profetas e por Jesus, que eles iam voltar ao sacrifício antigo, iam cessar o sacrifício contínuo. O sacrifício contínuo que Jesus morreu para todo mundo e não precisou matar mais pomba, nem cordeiro, nem ovelha. Esse sacrifício contínuo, um só sacrifício de Jesus, ele ia ser esquecido. Ia voltar ao sacrifício de bode, de cordeiro, de galinha, de criança, de adulto. O que está acontecendo no tempo que o Bispo Macedo vai inaugurar agora, dia 30. Que em lugar nenhum da Bíblia, do Novo Testamento, manda construir isso. Só em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 3 a 4, que o apóstolo Paulo diz que esse tempo é para o anticristo se assentar nele. E cadê o estudo que a pessoa conhece a palavra? Cadê a que nós falamos aqui? Nós somos únicos a falar isso aqui no Brasil, talvez no mundo. A Arca da Aliança é proibida, gente.
Deus consentiu a Moisés fazer uma cópia. Ele não mandou a Moisés, faça 12 cópias, dá uma para cada tribo de Jacó. Para cada tribo lá de Benjamim, de Manassés, cada um você dá uma arca. Não, ele só mandou fazer uma. E proibiu fazer outra. Aí em Jeremias 3,16, que os irmãos nunca esqueçam, todo mundo conhece João 3,16, mas eu acho hoje muito mais importante Jeremias 3,16. Porque João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, não vendeu não, deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, Jeremias 3,16 diz, depois quando der o seu fruto, frutificares, qual era o fruto da promessa? Jesus. Quando nascesse o fruto da promessa de Jesus, nunca mais chamarás esta arca de arca do Senhor. Ela agora é a arca do capeta, é a arca do anticristo. E ele diz, nunca mais farás outra. Nunca mais a visitarás, nunca mais sentirás saudade. Vai o sabichão que diz que entende tudo, que sabe de Bíblia, que morre de medo, não de mim aqui, ó, mas do Evangelho, Silas Malafaia, vai lá, pega o troféu promessas com a arca na mão. Aqui a arca, o troféu promessa. Meu irmão, a promessa já veio, Jesus já veio, já morreu, ressuscitou, rasgou o véu. E os homens estão com a arca na promessa, estamos esperando o Messias. Estamos com a arca aqui. Deus é um mentiroso, Deus não mandou o Messias, ele não prometeu a palavra dele, nós estamos com a arca aqui. Silas Malafaia e os falsos profetas deles todos. Por quê? O povo prefere o engano, a mentira, a idolatria, o roubo, o assassinato, o dinheiro fácil. O povo prefere, irmão. É o corrupto e o corruptor. O problema é que olha lá para Dilma, hoje mesmo aqui dentro de casa, eu vi uma pessoa ignorante em tudo que você acha da vida. O problema é a Dilma. Aí mata a Dilma, resolve o problema de todos os brasileiros. Não é, irmão. Isso é injustiça, você botar a culpa em toda uma pessoa. É o povo que não presta, é o povo que rouba, que mente, que se prostitui, que estão lá na maçonaria, ganhando dinheiro fácil. Esse é o problema. Agora fala como se o problema todo estivesse centralizado no Lula. Não, porque o Lula, sim, tem lá os pecados dele todo lá. Agora, o povo que gosta disso. Coloca uma pessoa honesta para trabalhar aí. Irmão, os advogados honestos estão ficando desempregados. Os médicos honestos estão ficando desempregados. Eles estão querendo médicos assassinos, aborteiros, médicos corruptos, médicos que mentem, que roubam. O que é importante para o sistema é isso, essas pessoas. Agora, um médico de Jesus, um médico que prega a palavra, vive na honestidade, não está encontrando emprego. Ou então você entra lá, eles te dão um salário, você assina um valor, entrega outro, como estão os médicos cubanos. Custa 20 mil para o médico cubano aqui, esse satanista da maçonaria francesa, Fidel Castro. Aí quanto que custa para o médico que está trabalhando? R$ 1.800. O que estão pagando aqui no município, o médico aqui no Rio de Janeiro, para trabalhar no município, o médico recém-formado aqui no Rio de Janeiro. Então não vai ninguém. Agora, esse médico custa 20 mil para o Brasil. Aí vai tudo para a mão daquele marginal do Fidel Castro lá. É isso que é política, gente? Isso é desonestidade, isso é engano. O dinheiro tem que ir todo para quem trabalha. Não tem que ter atravessador em área nenhuma. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Não sejais pesado a ninguém, gente. Não sejais pesado a ninguém. Ajudai uns aos outros. Ele não falou, vão lá e pega um falso profeta lá e todo mundo põe dinheiro na conta dele. Isso ele nunca falou. Ele falou, eu trabalho para não ser pesado a ninguém. Eles ajudavam uns aos outros. Ele ficava lá na casa dos irmãos da igreja, quando ele viajava, ele era ajudado pelas pessoas. Mas ele não impunha assim, todo mês vocês têm que botar um dinheiro na minha conta, senão vocês vão para o inferno. Vocês viram ele falando isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Então, este evangelho pregado atualmente, principalmente aqui no Brasil, de forma geral no mundo, irmão, é totalmente voltado para o Antigo Testamento. Isso é esperado, é profetizado isso. Por isso que o primeiro livro escrito do Novo Testamento não é Mateus, não é Marcos, nem Lucas, nem João, nem os outros. É Gálatas. É Gálatas. Porque
Logo depois que Jesus morreu, 20, 30 anos depois, o povo de Gálatas, que eram os cristãos, estava preocupado com o sábado, circuncisão, com dízimo, com tudo isso. Esqueceram Jesus, a graça. Aí o apóstolo Paulo vem e mete bronca no pessoal. Igualzinho a gente fala aqui, gente. Então, sem a palavra de Deus, nós estamos perdidos. E foi isso que o apóstolo Paulo fez, ver o pessoal voltar para Jesus. O pessoal, não, mas nós somos de Jesus, mas tem os circuncisos que são salvos, e os incircuncisos não são. Os que guardam o sábado, os cristãos que guardam o sábado são salvos. Os que não guardam o sábado não são salvos. Os que dão o dízimo lá no sábado e guardam o sábado, esses estão salvos. Os que não dão o dízimo não estão salvos. O que batiza está salvo, o que não batiza... Aí voltou toda aquela parte material. Aí Deus falou, não tem jeito. Tem um grande bandido lá que mata e persegue o meu povo Saulo, mas eu vou convertê-lo com o poder do Espírito Santo, porque quem convence a pessoa do pecado é o Espírito Santo. Nós pregamos. Assim como o Espírito Santo, através de Jesus, falou no ouvido de Paulo, Saulo, Saulo, porque tu me persegues, ele está falando no seu ouvido e das outras pessoas aqui hoje. Nós levamos a mensagem de Deus, mas quem convence a pessoa do pecado é o Espírito Santo. E o Espírito Santo convenceu Saulo do pecado. E esse sim, irmão, tornou um grande cristão. Um grande cristão. E essa é mais uma bênção de Deus, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu, falando justamente quando eu escrevi há uns 15 anos, mostrando que quando a Igreja Universal botou a Arca da Aliança no altar, eu falei, eles vão construir o templo do Anticristo. E o título fez muito sucesso do artigo, era assim, o Anticristo mais cedo. O Anticristo mais cedo. Porque ele estava antecipando a volta do Anticristo. Ele estava antecipando a volta do Anticristo, o Bispo Macedo. Estava com a Arca da Aliança e ia construir o templo para o Espírito, para o Anticristo. Aí o segundo parágrafo que eu escrevi, a idolatria de Israel. Ele montou aquela cidade de Israel, uma mini cidade aqui. Aí começou aquelas roupas, vestimentos de Israel. Agora deixou a barba crescer para parecer um sacerdote. Agora ele vai sentar lá no templo da frente da arca. E onde Jesus fica aí? E onde Jesus fica aí? Quem vai sentar ali é o Anticristo, gente. Está na Bíblia, 2 Tessalonicenses. A única vez que fala no Novo Testamento deste templo. Que o Anticristo vai se assentar nesse templo, parecendo como Deus, exigindo que todos o adorem. E quem não adorar, ele vai mandar decapitar. Então a Bíblia é perfeita, mas o que é que gosta do povo? Do engano. Deus enganou o povo? Não está na Bíblia? Está. Mas o Bispo Macedo falou diferente? Ah, mas mais importa obedecer a Deus do que os homens. O que as pessoas estão querendo? Obedecer aos homens. Depois chega lá no inferno, vão reclamar de quê? Não tem o que reclamar com Deus, não, irmão. Deus é misericordioso, Ele é bom, Ele é verdade. Deus é verdadeiro. Então é isso que ele está mostrando aqui nessa carta. Eu peço que os irmãos leiam, irmão. Só 6 capítulos. Foi a primeira carta do Novo Testamento. A carta do ex-bandido, ex-marginal, ex-assassino, irmão. Os que estavam os crentinhos lá nunca iam fazer o trabalho que esse bandido fez. Porque ele foi regenerado. Deus curou, Deus salvou, libertou a vida dele. Para fazer o povo voltar para a palavra de Deus. Dois grandes trabalhos que aconteceram foi a morte, a ressurreição de Jesus, o ministério de Jesus. E o outro grande trabalho, o apóstolo Paulo, fazer todos esses que eram os cristãos da época, voltar para a Bíblia, gente. Voltar para Jesus. Estava tudo lá, todo mundo já 20, 30 anos depois da morte de Jesus. Imagina nós aqui 2000 anos depois, o que a gente teria do Evangelho se não fosse o apóstolo Paulo, irmão? Se com 20, 30 anos depois da morte de Jesus já estava todo mundo no judaísmo, o que seria hoje? Nem existiria o nome de Jesus, nem igreja, nem Bíblia, nem Novo Testamento. Ninguém falaria mais nada. É isso que as religiões estão fazendo hoje. Não ensinam Bíblia, não pregam Bíblia. Agora, tudo aquilo que Jesus, que Deus proibiu, fazer a arca, está todos os tempos com a arca aí.
padre tem no YouTube lá mostrando, dando aula, olha a Santa Arca, que não sei o quê, o cara lá em Belo Horizonte, em cima de um carro do Corpo de Bombeiro, trazendo a Arca da Aliança. Olha, todo mundo emocionado, chorando. Se eles estivessem chorando mesmo, com consciência de estar chorando, nós estamos indo para o inferno. Nós estamos desobedecendo a Deus com essa arca aqui. Isso que é bonito na palavra de Deus, irmão, é a verdade. E a verdade que liberta. E o apóstolo Paulo fez esse trabalho e nós estamos fazendo isso, irmão, uns 30 anos. Mas mais precisamente, assim, direto no assunto, mais de 20 anos. O que o apóstolo Paulo fez. Eu vou te dizer, irmão, sincero, aos 25 anos, eu não via ninguém falar de maçonaria. Não via folheto, não via livro, era muito raro. Não existia internet, não existia e-mail. Aí eu copiava os folhetos do Paulo Pimentel. O único livro que eu encontrei aqui do John Scott Horrell, Maçonaria e Fé Cristã, que era um pastor batista, mandaram ele como um bandido para fora aqui do Brasil. Mandaram ele. Ele era pastor em São Paulo, vem aqui no Rio de Janeiro, pastor lá na África do Sul, pastor em Israel, nos Estados Unidos. O John Scott Horrell, um homem competente, escreveu um livro maravilhoso. Sumiram com ele daqui. Ele voltou uma vez aqui no Brasil para me conhecer. Cara, eu vim aqui conhecer a única pessoa que compra todos os meus livros aqui no Brasil. De 200 milhões de pessoas, naquela época talvez 170, 180 milhões de pessoas, eu era o único cara que comprava 800 mil livros e ele me deu 60% de desconto nos livros dele. Aí aquilo que o Stefan Saad, esse que deu o nome de todos esses marginais que se diziam pastores, estavam lá na maçonaria, foi o Saad. Ele leu esse livro Maçonaria e Fé Cristã, que caiu na mão dele. Ele criou coragem e falou. Todo mundo que entrava lá tinha um carimbinho dele, Silas Malafaia, Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, o Miguel Ângelo, aquela lista toda, Saad. Por quê? Foi um homem que conheceu a verdade, que nem o apóstolo Paulo, e teve coragem. Agora, irmão, se alguém encontrar o Saad, me diz onde ele está, esse libanês. Não sei se ele voltou para o Líbano ou se mataram ele. Nunca mais vi o pastor Saad. Nunca mais vi. Esse povo é assim, irmão. Esse povo é assim. Cadê o pastor Saad, que pregou a verdade? Então o apóstolo Paulo era isso. Era o mesmo trabalho que nós fazemos aqui, é o mesmo que o apóstolo Paulo fazia. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores quando eu sou de Cristo. E a palavra de Deus diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Esse tempo que o Bispo Macedo está fazendo, irmãos, vai ser maldição para o Brasil, gente. Isso é maldição que vai trazer para o Brasil. Nós vamos pagar caro porque ninguém combateu esse homem lá. Fazendo tempo para Satanás, gente. Botando o que Deus proibiu que não fizesse. Que quem faria isso era o anticristo. Esse templo vai ser reconstruído lá em Jerusalém. Agora ele está antecipando a volta do anticristo, por isso que eu escrevi o anticristo mais cedo. O anticristo mais cedo, Macedo, né? O anticristo mais cedo. O Macedo antecipando a volta do anticristo. Eu não vou levar o sangue dessas pessoas nas minhas mãos, ó. Não vou levar essa culpa, não. E há 15 anos eu denunciei e falei isso. Esse povo da Universal está indo para o inferno porque querem. Porque ouviram a voz dos homens, mas não ouviram a voz de Deus. Mais importa disso, apóstolo Pedro. Mais importa ouvir a Deus do que os homens. Obedecer a Deus do que os homens. É isso que o apóstolo Paulo pregava. Que homem maravilhoso. Que homem que batia de frente com Pedro. E não tinha ninguém, não. Não, isso está errado, e está errado, e está errado. E não vai ser assim. Um Barnabé, um cara com personalidade, um cara muito sábio. O cara, apóstolo Paulo, foi ex-maçônico. Aí eu falo lá na carta de Filipenses, que ele diz, eu quando encontrei a maravilhosa graça de Deus, tudo isso que eu aprendi, eu considerei esterco, estrume, fezes. Olha que homem precioso. Esse homem que escreveu todo o Novo Testamento, por isso que maçons, pastores maçons, não pregam o Novo Testamento. Tudo voltado lá no Antigo Testamento. O Novo Testamento é um novo pacto, a nova aliança. É Jesus Cristo. Ele só fala em prosperidade, gente. É em dinheiro.
Mas de onde vem a prosperidade dele? Do tráfico de drogas, sacrifício de criança, da lavagem de dinheiro, do tráfico de droga com os dízimos e ofertas. Todo mundo já disse, Caio Fábio já disse isso. O resultado da CPI do pastor Magno Malta, que ninguém nunca viu. Cadê o resultado? Eu pago R$10 mil o resultado da CPI do narcotráfico. Porque isso não é importante para o Brasil, irmão? Porque todo sistema religioso é satânico e lava seus dízimos, sua oferta com dinheiro do tráfico de drogas. E cadê? E não apareceu nunca ninguém para me provar que eu sou mentiroso. Estou desafiando qualquer um, pode me chamar no canal de televisão, num templo, onde for lá, para provar que eu sou mentiroso. Estou esperando, eu quero ver o resultado da CPI do narcotráfico, cujo presidente é um pastor batista, porque nunca entregou. É a maçonaria que controla o tráfico de droga no mundo inteiro, gente. Nós temos isso facilmente. Não. Nós temos isso facilmente comprovado no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então, esse apóstolo Paulo, ele era um homem que levava a palavra de Deus a sério. E ele não levava o desaforo para casa, não. Ele botava... A verdade é essa. Vão te matar? Estevão, mesma coisa. Ele lutou contra a estrela de Renfã, irmão. O primeiro mártir do cristianismo. Ele foi morto e suas vestes foram colocadas aos pés de Saulo. Ele lutou contra essa estrela de 6 pontas. A estrela de Renfã. E ele foi morto. E ele fez um discurso de defesa dele em Atos dos Apóstolos, das coisas mais lindas. Ele começou desde lá Abraão e veio fazendo a sua justificativa até os tempos dele lá na época. Ele falou: vocês foram os assassinos do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele meteu bronca no povo. Pegaram, apedrejaram e mataram ele. Mas pregou verdade. Ele não foi comprado, não se vendeu, irmão. Irmão, quantas propostas de compra de mim. Recentemente eu recebi uma. A pessoa quis me comprar com 4 apartamentos. Não, você casar comigo, eu sou comprado pelo sangue de Jesus. Apartamento roubado, com dinheiro roubado dos outros. Falei, não, fui comprado e lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu não sou vendido por dinheiro sujo do diabo. Eu vou contar em breve meu testemunho direitinho, vou mostrar, escanear todos os documentos para vocês verem. É isso, irmão. Por isso que o trabalho que nós fazemos aqui incomoda Satanás e os servos dele. Por isso eu sou perseguido, odiado nos meus locais de trabalho, na família. E tem que ser assim. Para eu saber que eu vivo e faço a obra por vontade do Senhor, não é pelo meu próprio esforço. Porque quando o Gideão, irmão, tinha, acho que 32 mil pessoas com ele para enfrentar o exército de Israel. O que foi que Deus falou com Gideão? Gideão, olha, tira 20 mil desse povo seu aí que é covarde, não presta. E são todas pessoas que dizem que estão me servindo, são covardes. Não prestam. Os covardes não entrarão no reino do céu. Apocalipse 22, 21:8 ou 21:4, 22:4, está lá. Porque os traidores, os covardes, os lugares deles são lá no fogo, onde o fogo nunca se apaga, junto com os cães. Os covardes. Algumas traduções já amenizam os tímidos. Mas Deus, isso é em Apocalipse. Mas 600 anos antes, Deus já falando lá para Gideão, lá no livro de Reis, dizendo: olha, Gideão, então desses 20 mil você não conta. Isso aí só está no meio da multidão, aqueles que vão para a marcha de Jesus, né? Aquela farofada lá, são da farra. Não conta com isso não, isso não é crente não. Aí aqueles outros, dos 10 mil, você vai botar eles lá para beber água na beira do rio. Aquele que se beber assim, beber como um leão, uma fera, você separa. Só passaram no teste 300. Aí Deus falou: ó, Gideão, você vai vencer esse povo com 300. Mas Deus, por que 300 só? Não tinha 32 mil, não era mais fácil? Não, irmão. Deus sempre fez a obra dele com poucas pessoas. Noé mais 7. Jesus mais 12. O Ló mais 4 ou 5. E nesses últimos tempos ele disse que seria assim também, igual nos tempos de Noé, igual nos tempos de Ló.
Vai ser Jesus mais um grupo pequeno. Então, para mostrar, que aí ele falou, Gideão, eu quero mostrar para o povo que quem está ganhando essa batalha sou eu, não são vocês, não. Vocês vão soprar 300 cornetinhas. Mas, Senhor, nós vamos vencer aquele exército todo armado com 300 cornetas? Vocês vão só soprar a corneta assim, ó. Fu, 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 fu. Pronto. E foi assim que os caras fugiram. E Deus levantou Gideão para conduzir aquele povo de Israel. Com 300 pessoas. Por isso que esse trabalho que nós fizemos no Brasil, irmão, continuamos fazendo, foi feito por Deus, não foi feito por mim. Eu não tenho condição, não tenho mídia, não tenho nada disso, mas eu tenho coragem, tenho fé na palavra de Deus. E sempre procurei me portar como uma pessoa íntegra, que não tenho, como o apóstolo Paulo diz, de me envergonhar do Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então hoje, tudo que vocês verem falando de Illuminati, nova ordem mundial, e dentro da Bíblia, que a coisa mais leviana, uma abominação, está dentro da casa do Senhor, de Ezequiel 8, de 15 a 18, foi o único que pregou aqui até hoje. Na televisão fui eu. Ninguém mais pregou. Porque o povo sabe que eles estão no meio corrupto. Os que levam o ramo ao nariz do funeral maçônico. Eu fiz a minha parte, nós estamos fazendo e vamos fazer ainda. Agora, esse povo vai prestar conta a Deus. Ninguém vai chegar no Brasil, e muitas pessoas do mundo, Deus, eu não conhecia a verdade. É aquele pessoal do bode, por que você vai me mandar para a esquerda? É para a esquerda mesmo. Esse pessoal que rouba os hospitais dos pobres, rouba as escolas do pobre, rouba os alimentos dos pobres. Você via o maçom Fernando Collor na época da LBA, roubando os alimentos. As escolas hoje são todas levadas à falência, as universidades, os hospitais colocam diretores maçons lá, roubam dos hospitais, levam os hospitais à falência e depois vendem para os irmãos maçons dele. Fizeram isso aqui o ano passado com todas as santas casas do Brasil, gente. Agora vai passar tudo para a mão de empresários. Rouba do povo. O povo não tem mais hospital, o povo não tem mais escola. O povo não tem nem mais onde encontrar Deus. Os templos, as religiões são todas deles. Então, é esse o evangelho que o apóstolo Paulo pregava. É o evangelho feito por poucos, mas que muda a história para sempre. Não é? Então, vamos encerrar aqui agradecendo a Deus a vida de Jesus em primeiro lugar, depois o apóstolo Paulo e os outros discípulos e apóstolos. Que coisa linda, irmão. Que exemplo de coragem, de justiça, de fé que teve o apóstolo Paulo. Ele já estava esquecendo totalmente Jesus Cristo, o sacrifício dele. Ele levanta e faz o povo voltar para a palavra de Deus. Aí ele escreve, olha aqui, vou escrever aqui para vocês não esquecerem, ó Gálatas. Ó insensato, Gálatas. Insensatos religiosos brasileiros. Está aqui a carta que eu estou escrevendo de Gálatas para vocês. Estão voltando ao judaísmo, a idolatria, o pecado, a mentira, o erro, a corrupção, o tráfico de drogas. Voltem para a palavra de Deus. Voltem para Jesus. É Ele que salva, não é a religião que salva. Não é dízimo, não é a arca da aliança que salva. É isso que nós temos falado e pregado. E precisa ser dito de uma forma assim, muito corajosa. Eu sou grato a Deus por essa coragem que Ele me deu, irmão. Essa coragem. Eu abro a boca e prego o evangelho em qualquer lugar. As pessoas são prostitutas, matam, roubam, não tem vergonha na cara. Por que eu vou sentir vergonha de ser honesto, de pregar o evangelho de Deus, de servir a Deus? Que nem o apóstolo Paulo servia? De jeito nenhum. Eles que têm que ficar com vergonha na cara. Irmãos, se a justiça de Deus demora, mas chega. Quantas pessoas já estão queimando lá no inferno, onde o fogo nunca se apaga, que brincam com as coisas de Deus. Os bodes que estiverem à sua esquerda, Deus dirá, apartai-vos de mim, malditos, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome, não me deste de comer.
Estão roubando todo o supermercado, todas as plantações do mundo, desde dezembro de 2009, 29 de dezembro de 2009, criaram Codex Alimentares. Eles vão controlar todos os alimentos, mesmo que você produza na sua fazenda, no seu sítio, no seu quintal, um alimento você não vai poder consumir. Você tem que mandar para esses Codex Alimentares e depois preparar para voltar para você. Com preço 1000 vezes mais caro. Então, tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Irmão, você pega um copo de água mineral. Se o cara não beber água da chuva, do chão ali do lago, é mais caro do que um litro de gasolina. Um copo de 200 ml está valendo quase R$3 um preço de 1 litro de gasolina. Então, tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Tive nu, não me vestiste. Estive preso, não foste ver-me. Estive no hospital, não foste visitar. Vai dizer, mas Senhor, quando é que nós te vimos assim? Aí ele vai dizer, viu, ó bodes, malditos, quando tu não fizeste a um destes meus pequeninos, a mim não fizeram. Irmão, e eles roubam as escolas do povo, roubam os hospitais do povo, as universidades, com a conivência desse grupo de mentirosos, marginais e assaltantes. Isso é uma quadrilha, uma facção, gente. Está lá no filme Illuminati 2006, feito na Austrália, mostrando. Nós roubamos as suas escolas, suas rodovias, os seus hospitais e vendemos droga para os seus filhos. Vocês conhecem isso acontecendo num país? Vocês já viram acontecer isso num país chamado Brasil? Todo dia, toda hora? Falem a Vale do Rio Doce, entregam lá para os banqueiros. Falem a Petrobras, entregam lá para os banqueiros. E o povo passando fome, necessidade, não tem justiça. Eu estou te falando, o meu processo na justiça de separação, irmão, já vai para mais de 15 anos. Porque eles não querem que eu tenha nenhum bem. Eu não posso ter nenhum bem, só eles. Além de ter o deles, roubam dos povos. Então são um exemplo de carta aberta aqui da injustiça no Brasil. Vítima dos corruptos, dos ladrões. Então por isso que Deus me levantou, irmão. Continuo de cabeça erguida e vou dar muito trabalho para Satanás e os servos dele aqui nessa terra. Porque o meu Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele veio para desfazer as obras do diabo. Nós não viemos aqui para concordar e aceitar acordo com o diabo, com os ladrões, os assassinos, as prostitutas dele. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, a palavra de Deus fala dos pequeninos dele, Deus. Ai daqueles que tocarem em um dos meus pequeninos. Melhor lhe fora que amarrasse uma pedra de moinho, aquela pedra grande, no seu pescoço e atirasse o mar. Isso é o melhor que esses bandidos que tocam no servo do Senhor Jesus Cristo têm para fazer na vida deles. Isso é o melhor. E não vai ficar impune não, porque a palavra de Deus não volta vazia, irmão. Nunca a palavra de Deus não deixou de se cumprir. Olha, esse pessoal, junto com maçonaria, sociedade secreta, Illuminati, tráfico de droga, lavagem de dinheiro, que pedem em nome de Jesus. Jesus diz em Atos dos Apóstolos 17, Atos dos Apóstolos 17, escrito sobre a vida desse glorioso apóstolo Paulo, que ele está lá pregando. Qual o Deus que ele estava pregando? Em Atenas. Há 2000 anos, em Atenas existia quase 5.000 ídolos em Atenas. Há 2000 anos. Imagina o que existe hoje. Aí ele falou, meu Deus, esse Deus desconhecido. O Deus do Pedrosa, esse Deus desconhecido, do Silas Malafaia, do Bispo Macedo, do Papa, do Guilhermino Cunha. Porque esse Deus desconhecido, ele disse, eu não habito em templo feito por mãos de homens. Está lá, Atos dos Apóstolos 16, 17, de 20 a 25. Eu fiz o céu e a terra, domino sobre o céu e a terra. Eu não sou servido por mão de homens. Ele ainda pergunta, de que necessito eu? Qual a minha necessidade? De que necessito eu? O que vocês podem me dar?
Diz, mas sou eu que vos dou todas as coisas, inclusive a respiração e a vida. Eu não habito em templo feito por mãos de homens, mas eu habito dentro daquele pecador que diz, eu me arrependo dos meus pecados, eu não quero ser mais ladrão, não quero ser mentiroso, não quero ser mais prostituto, não quero ser mais assassino, não quero ser mais marginal. Aí Deus habita dentro dessa pessoa. O que se adianta dar o seu dinheiro para construir templos onde Deus não habita? Se é a pessoa que é o templo do seu vizinho, o seu amigo, a pessoa que está do seu lado, você rouba dele. Você rouba dele. Para quê? Para construir templo? Só se for para Satanás habitar. Esse que é o evangelho de Paulo, que é o evangelho da Bíblia, é o Deus desconhecido que eu prego. Esse é o Deus da Bíblia de apóstolo Paulo. É isso que ele pregava. Então nós temos que voltar para a palavra. As pessoas hoje acham que você, para ser servo do Senhor Jesus, tem que ter uma religião. Hoje a pessoa, eu tive que falar para ela, ela ficou invocada no hospital. Não, mas você não tem religião. Ela disse, a minha formação foi batista. Que formação, irmão? Lá me ensinaram a fazer os rituais de embaixadores do rei da maçonaria, da criança de 9 a 16 anos. Que formação você tem dentro da religião batista? Então, esse é o evangelho de apóstolo Paulo, é o evangelho de Jesus. Este é o evangelho que cura, que salva e liberta, e é de graça. Porque Deus deu o seu Filho, foi de graça. Porque o seu Filho se entregou de graça. O que ele nunca despreza é um coração quebrantado. É isso que nós pregamos. As pessoas, eu vou lá acendo uma vela, eu compro uma estátua de Nossa Senhora, Santo Antônio, São Jorge, São Lucas, São não sei o quê, São Pedrosa, não presta para nada, irmão. Porque a palavra de Deus está lá. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores. O Pai não está procurando os adoradores mentirosos, os adoradores falsos. Isso é para Satanás. A palavra de Deus diz, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Quais são os verdadeiros adoradores? São os que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não tem nenhuma matéria. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. É assim. Agora, vê o evangelho que pregam aí, gente, não tem nada a ver. São religiosos que criam coisas para enganar os outros. Então, este apóstolo Paulo escreveu essa carta aos insensatos Gálatas. Eles não tinham bom senso. Eles não tinham sensibilidade, eles eram insensatos. Aí ele escreve esses 6 capítulos, para vocês não esquecerem, vou deixar escrito aqui, ó. Graças a Deus. E está sendo muito útil hoje. Marque sempre o primeiro livro do Novo Testamento escrito. Foi o livro de Gálatas. E foi contra o que está acontecendo aqui no Brasil. A judaização do cristianismo. As pessoas voltando ao Antigo Testamento, à escravidão. É justamente isso que fala o livro de Gálatas. Livro especial. E logo depois nós estaremos, acho que amanhã, domingo, o nosso irmão Piragibe, acho que ele vai poder apresentar o estudo dele, né? Você pode falar sobre o título do seu estudo de amanhã, irmão? Olha, a minha ideia é pregar sobre o João, Evangelho de João, versículos 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Isso. Fazer uma introdução sobre vida cristã, porque eu não sei pregar sem falar de vida cristã, né? E discorrer coisas que aconteceram no princípio, antes da criação do homem. Mas é um estudo bem elaborado, né? Tudo dentro da palavra, nada com opinião pessoal. É sobre isso. Se o senhor achar que é interessante... Não é que seja interessante, não é a palavra de Deus, tem que ser pregada a
parabéns. Tudo dentro da palavra, nada... E botando a teoria com a prática. E não adianta da teoria. A fé sem as obras, ela é morta. A palavra de Deus mostra isso. E não adianta a gente falar para os porcos. A palavra de Deus diz, não adianta jogar pérola para os porcos. É igual você jogar estrume ou esterco. Não adianta. Então, aquele povo que gosta da palavra de Deus, que não gosta de engano, vai ouvir a palavra de Deus. Agora, aquele que gosta do pecado, do erro, ele vai gostar sempre do erro. E por isso a gente vai abandonar o evangelho, porque a maioria está gostando do esterco, como o apóstolo Paulo disse? Não, não. Nós vamos gostar da verdade, como o apóstolo Paulo falou. Esse homem é fantástico, irmão. Fantástico, como se não fosse o próprio Jesus, viu e conheceu, falou, eu tenho que trazer esse cara para o meu lado. Eu tenho que convencer esse cara do evangelho. Então, muito obrigado, Deus, pela vida de Jesus Cristo, pelo plano de Deus, pela vida de apóstolo Paulo, dos discípulos, de Estevão, que foram cristãos que fizeram a diferença. Mas aqueles 20, 30 mil que estavam com Estevão eram covardes, não serviram para nada, irmão. Só estavam ali para querer engano, para querer dinheiro, para estar no meio da farra, das reuniões. Mas que eram de Deus mesmo, Deus usou só 300. E assim é hoje, irmão. Não adianta se mover, sei lá, por meio daquele movimento religioso todo, irmão. Você vai ficar um perdido no meio daquela multidão. Não adianta. A maçonaria cria e controla todas as religiões. Entra dentro de uma religião e fala de maçonaria, irmão. Tanto nos livros de maçonaria quanto na Bíblia toda, você sabe que é uma instituição satânica. Todos os livros, é a coisa mais fácil de mostrar no mundo hoje. Eu tenho vasta literatura para falar dia e noite. Testemunho do Abimael, quando ele chegou no grau 30, 31, 32, 33, ele vai estar aqui agora no Rio de Janeiro, no dia 5, 6 e 7 de setembro, na igreja aqui em Bangu, perto ali do presídio de Bangu, na Avenida Brasil. O pastor que estava na frente dele, lá em São Gabriel da Palha, que entrou no grau 30, ele estava no grau 29, falou, Abimael, se prepara. Você vai ter surpresa aí no grau 29, 30. Qual é a surpresa? Ele falou, você sabe que eu não posso te revelar. Tenha calma, você vai saber. Abimael falou, Lúcifer é Deus, o bode é Deus, esse bode promete. No grau 32 ele confirma, Lúcifer é Deus. No grau 33, Lúcifer é Deus. E tem vasta literatura que eu tenho aqui, irmãos, mostrando. E tantas outras pessoas. Agora, lá dentro da sua igreja de Jesus, você não pode desfazer as obras do diabo. Então ela não é de Jesus, porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E aqui nós estamos quase 30 anos. Aquilo que o Silas não faz, aquilo que o Bispo Macedo não faz, o R.R. Soares, todos esses homens não fazem, dizem que são de Jesus, nós estamos fazendo há quase 30 anos, para a honra e glória de Deus. Irmão, eu não troco esses 30 anos da minha vida pela vida do Roberto Marinho, por tudo aqui, pelo Barra Shopping, por tudo isso que você vê, por toda essa multidão, por essa cidade, nada disso. Porque o nosso reino é eterno, irmão. Não é restrito a essas coisas aqui do mundo. Pode falar, meu irmão. A graça e a paz do Senhor para todos. Quero falar de uma situação novamente, está de volta. A minha internet agora está melhor um pouco, dá para acompanhar os hangouts com os irmãos. É o seguinte, irmãos, o que eu penso é assim. Olhe, o apóstolo Paulo, ele teve uma chamada direta com Deus. E quando você tem uma chamada direta com Deus, é muito difícil você ser manipulado pelas pessoas. Porque a partir daquele momento, você passa a ter uma certeza que você só vai depender de Deus para tudo. É diferente de muitos outros chamados que as pessoas falam por aí. Paulo, ele era bem sincero nas coisas que ele falava. Porque ele já tinha sido do lado de lá. Ele sabia como era o lado de lá. Quando ele conheceu a verdade, foi totalmente diferente. Então, assim, hoje, se nós formos agir como Paulo, nós vamos apanhar muito. Eu tenho sofrido muito por causa disso. Mas sabe o que eu acho bom? É que isso é um privilégio de poucos, isso é um privilégio para poucos.
Porque Jesus disse, enquanto você viver aqui, você terá aflições. Então, isso quer dizer que enquanto eu tiver vida aqui na Terra, eu vou passar por aflições, tribulação, angústia, por tudo. Mas aí ele disse uma coisa, olha, mas tenha bom ânimo, porque o mesmo Espírito que me fez vencer, eu deixo dentro de vocês para que vocês vençam também. Hoje é assim, outro dia eu estava falando com o irmão, ele estava preocupado, porque nas reuniões que eles fazem para adorar a Deus, as pessoas desprezam ele, e ele está comentando que os anciãos não recebem ele bem. Eu falei para ele, olha, uma coisa você tem que fazer, nunca se preocupar, eu aprendi isso por experiência própria, direta com Deus também, como o apóstolo Paulo. Nunca você deve se preocupar com o que os outros vão dizer ao seu respeito. Tem gente que hoje é procurando cargo, é procurando posição social, usa o nome de Deus para isso, mas era isso que Judas queria. E ele findou com a cordinha no pescoço. Era isso que Geazi queria quando andava com Eliseu lá. E ele findou com a leprazinha de Naamã. Então, assim, o que eu penso a respeito disso é o seguinte: maior do que o presidente da República é Deus. Maior do que o governador é Deus. Maior do que pastor, de que esses caras aí que ficam falando de Jesus e não são cristãos, coisa nenhuma, é meu Deus. Então, se meu Deus me quiser num lugar, a certeza de Paulo era essa. Se meu Deus me quiser num lugar, ele vai me colocar, que o homem queira ou que não queira, que o presidente queira impedir ou não. Então, o que falta hoje nos irmãos é essa confiança. Aí acaba que cai na lábia daqueles camaradas lá, que vocês sabem muito bem quem é, e aí enfraquece. Paulo consentiu na morte de Estevão, por quê? Porque ele era manipulado pelo sistema. Ele era manipulado. Depois que ele conheceu Jesus, ele disse, rapaz, eu fiz besteira. Consenti na morte de um inocente para agradar os outros. Por isso que no versículo 10 eu costumo chamar o livro de Gálatas de meu livro por causa disso. No capítulo 1, versículo 10 ele diz assim, porventura eu aceitei as pessoas ou a Cristo? Ou devo eu agradar as pessoas? Se fosse para agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Paulo disse isso só por um simples fato. Porque melhor do que eu, irmãos, e melhor do que todos vocês, foi Jesus. E sabe o que fizeram com ele? Mataram. Então não tem como, é impossível agradar todo mundo. Lá em Tessalonicenses, ele completa, se não me engano, Tessalonicenses 2:4, ele diz assim, olha, pouco me importa agradar as pessoas, mas agradar a Deus, que é quem prova meu coração. Quem prova o nosso coração é Deus. O que a gente tem que fazer é evangelizar, é buscar as almas para Jesus, levar a palavra, a mensagem que liberta, que transforma. Como diz Paulo, a graça de Jesus nos basta. Pronto, se a graça de Jesus nos basta, todos nós estamos debaixo da graça, então vamos agir dessa forma. Infelizmente, o sistema está montado e a gente sabe que é assim, não tem para onde correr. Jesus disse, aquele que não é por mim é contra mim. As pessoas prestam mais atenção nisso. Mas, infelizmente, preferem ir pela porta larga, porque é largo, do que ir para o estreito. Então, infelizmente, as pessoas não veem, mas é inevitável. Aquele que não é por mim ou contra mim, ou você é por Deus ou você não é. Então, Paulo estava... Olha o que Pedro queria fazer também. Pedro queria que todo mundo que aceitasse a Jesus se circuncidasse, porque era um costume dos judeus. Espera aí, se fosse para se circuncidar, o sangue de Jesus, que foi o sangue da circuncisão, que é o sangue da circuncisão que vale hoje ao de Jesus, tinha sido em vão tudo aquilo ali. Então, o que acontece? Por quê? Sendo levado por outros, pelos costumes de outros. Quando a gente começa a ser levado por costumes de outros, não pela santa palavra imaculada de Deus, aí é onde a gente finda chegando. Então, Paulo já tinha passado por isso. Por costumes judeus, consentiu na morte de Estevão. Então ele disse, não vou deixar que Pedro cometa esse erro. Um cristão de verdade a gente conhece nessas horas. Ele não quer ver o outro se ferrar. Ele quer ajudar. Ele quer lutar. Para que o evangelho progrida e que o irmão não caia. Estou muito feliz novamente de estar de volta aqui. Depois eu quero até falar com os irmãos que têm alguns estudos para passar para os irmãos. Também muito bons, para os irmãos já analisar. Estou muito feliz de estar de volta, estava com muita saudade. Minha internet era muito ruim, mas agora melhorou. Graças a Deus. Amém. Isso, você é de São Paulo, não é? Não, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, é. Porque tinha um outro irmão aqui, evangelista também, que era do interior de São Paulo. Estava com saudade de você, rapaz. Bom que você voltou. Tá bom.
Excelente participação. Você falou, é isso mesmo que o apóstolo Paulo falou, cara. O apóstolo Paulo não era esse. Ah, dá um dinheirinho, comprava o apóstolo Paulo. Ah, vem para cá, não sei o quê, vão dar um dízimozinho, vão comprar o apóstolo Paulo. Não. Ele chegou aos romanos, ao que ele pregou lá, a carta de apóstolo Paulo aos romanos, desceu o sarrafo. Era o povo dele lá. Ele ficou com medo? Não. O primeiro capítulo ele já vai direto no homossexualismo. Mete bronca ali. Inverter a verdade de Deus e mentira, amar mais a criatura do que o Criador. E não buscaram o conhecimento de Deus. Irmão, eu vejo aqui desesperador. A família aqui, que Deus está providenciando a minha saída daqui agora. Depois eu conto detalhes, meu irmão. Você vê, as pessoas leem de tudo, jornal, revista, pornografia, novela. Enquanto eu estava vendo aqui, eu estava vendo lá na sala aquela novela de homossexuais. Uma senhora de quase 80 anos, a minha esposa, não sei, a minha filha de 9 anos. Troço assim ridículo, cara. Ridículo. Depois vem a mão de Deus, tum, cai. Ah, ore por mim, irmão Pedrosa. Ah, não sei o que, irmão. Que vergonha. Adultério, prostituição, tudo no meio da família, maçonaria. Aí vai todo mundo para o inferno, vai dizer que Deus é ruim. É o povo que gosta de coisa podre mesmo, irmão. Gosta de fezes, de esterco. Não adianta jogar pérola para o povo, irmão. O povo gosta de fezes, é esterco. Como o apóstolo Paulo diz, hoje encontrei a maravilhosa graça de Deus. Aquilo que eu conheci, que eu tinha tudo lá, era a alta sociedade romana. Considerei isso esterco, considerei isso perda por Cristo. É isso que eu fiz na minha vida há 30 anos. E vou continuar fazendo. Então, o evangelho precioso e maravilhoso, não adianta você frequentar templo, dar esmola na esquina, botar a Bíblia embaixo do braço, não funciona. É igual você carregar um desodorante. Então, esse apóstolo Paulo, cara, esse livro de Gálatas, vamos ler, vamos reler, que ele mostra como o povo estava logo 20, 30 anos depois que Jesus tinha morrido, o povo voltando ao antigo, a idolatria. Foi o primeiro livro do Novo Testamento. Não foi Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, nem Apocalipse, não. O primeiro livro do Novo Testamento, tão importante quanto os outros, e mais importante, mais urgente, foi esse de Gálatas. E se não fosse essa carta de apóstolo Paulo aos Gálatas alertar, Pedro já estava, como o irmão citou aqui, todo mundo lá, não, mas nós somos judeus, como o apóstolo Paulo era judeu também, depois dizia, sim, tem que cortar aqui a apostectomia, porque senão ninguém aqui vai para o céu, mesmo através do sacrifício de Jesus. Estava invalidando totalmente o sacrifício de Jesus. É isso exatamente que acontece hoje no sistema religioso. Jesus não vale nada, que vale a prosperidade, é o que o Silas Malafaia fala, que o Bispo Macedo fala, que o Papa fala e pronto. O que Jesus fez não tem nenhum valor, não tem nada. É isso que nós lutamos e continuamos lutando, irmão. Todos os dias que a gente puder. Talvez eu tenha mais liberdade em breve, mais tempo. Aí eu vou me dedicar mais ainda a esse trabalho. Mas eu passei por muitas lutas, muitas tribulações esse tempo, mas Deus está me livrando disso. Quero estar, irmão, pregando esse evangelho como Paulo. Se for preciso, como Paulo, morrer por esse evangelho. Mas jamais se vender para essas coisas do mundo. Jamais. Igual a Igreja de Cristo fez. Não é? E nosso trabalho não tem sido em vão. Hoje eu recebi uma carta, aqui ontem, deixa eu ver aqui, deve ser. Vou até, de um irmão, está aqui dentro do livro de anestesia, eu levei lá para o hospital para estudar ontem. Aí eu recebi lá, fui assinar o ponto, do núcleo uma carta que o irmão me mandou lá de São Paulo, não é? Lá para o antigo hospital onde eu trabalhava, mas graças a Deus essa carta chegou aqui nas minhas mãos. Lá do interior de São Paulo, Leme, São Paulo, Renato Rosa Lima. Vou botar o nome dele aqui, que é uma homenagem a esse irmão. Irmão, ele escreveu aqui, ó, cartinha dele, coisa linda.
falando que quer conhecer mais, quer os nossos livros, quer comprar os livros, os nossos CDs, DVD, como é que faz para adquirir, irmão? Aqui, ó, lá do interior de São Paulo. Irmão Renato, a gente nunca vendeu o Evangelho. Nenhum CD, nenhum livro, nenhum DVD. O que nós fizemos é com o suor do nosso rosto, para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor. Nós não compramos mansões, nós não compramos nada disso. Nós distribuímos a palavra de Deus, a semente, para mudar a história desse país. Eu vou te mandar aqui pelo correio, Renato, a cópia de alguns DVDs que eu tenho e daquele livro Dissipando as Trevas, que eu fiz 1.300 livros, devo ter só uns 8 livros aqui. Eu vou mandar um livro desse para você, meu irmão. Mas é tudo de graça, porque essas informações são muito preciosas, não tem como você me pagar isso. Não tem como você me pagar, porque elas pertencem a Deus, não são minhas. Então nós vamos continuar pregando esse Evangelho, da forma como Pedro, Paulo, João, Tiago, André, Filipe, como Jesus pregava, sem nenhum comércio, mas cada um ajudando uns aos outros. Porque não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Obviamente nós somos responsáveis, precisamos cuidar dos nossos filhos, precisamos de moradia, precisamos do carro para a gente trabalhar, precisamos de roupa, de alimentos, né? Mas nós não precisamos comprar um mundo, porque o mundo pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que eu falo para os meus filhos, a maior herança que eu tenho para deixar para vocês é o Evangelho. Se fosse assim, os filhos dos ricos estavam todos no céu. E o que a palavra de Deus ensina, que é mais fácil um camelo passar na funda de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E que basta a cada um de nós o pão nosso de cada dia. Não um celeiro com milhões de toneladas de feijão, de arroz, eu guardar para mim para eu não morrer. Porque os seus amados Deus dá até enquanto dorme. Essa é a visão do mundo que está aí. E aquele bom mancebo que chegou, ah, Senhor, eu sou esperto, eu sou bom, eu cumpro toda a lei, tudo, eu cumpro tudo, Senhor. Mas desde a minha infância eu faço tudo, sou o melhor, o bom. O que o senhor acha disso? Eu estou bem? Aí Jesus olha para ele assim e fala assim, falta só te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dê aos pobres. Aí disse a palavra de Deus que ele saiu de cabeça baixa, muito triste, porque ele era proprietário de muitas propriedades. É isso, a palavra de Deus, irmão, ela é muito simples, é clara, não dá para enganar. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Não adianta, irmão. O justo sempre viverá pela fé. Não é pela lógica, não é pela matemática. O justo viverá pela fé. E é assim que eu tenho vivido esses anos todos. E Deus não tem deixado faltar nada para mim nem para os meus filhos. Porque Ele honra. Não são os homens que honram, não. É Deus que honra. E tudo que eu fiz, irmão, mas por dinheiro nenhum. Cara, você quer pagar tudo que você fez, nós te damos uma fortuna aqui enorme. Te damos todo o estado do Rio de Janeiro para você. Não quero. O que eu fiz para a obra de Deus e vou continuar fazendo, vou receber em galardão. Onde a traça e a ferrugem não corrói, é das mãos do meu Jesus. E é assim que a igreja de Cristo vivia, que o apóstolo Paulo falou, exortou aqui, para a gente viver e ajudar uns aos outros. Ele não falou, ó, pega um esperto lá e entrega o dinheiro para ele se dar bem. Então, maravilhosa carta. Amanhã, então, à noite, o Piragibe, por volta de 21 horas, nós estaremos abrindo o Hangout para ver esse estudo dele. Tem outros irmãos que têm estudo também para fazer, tá? Mas essa é a coisa preciosa, irmãos. Nós só temos um inimigo aqui na Terra, é Satanás. E ele tem 2 grandes braços aqui. 2 chifres, né, que a gente fala, do bode. Maçonaria inglesa e maçonaria francesa. As duas fazem todas as guerras do mundo. Lá nos Estados Unidos agora, Iraque.
e Israel, Líbano e Israel. Tudo isso aí é maçonaria inglesa contra a maçonaria francesa. Israel, Estados Unidos, Canadá, talvez a Alemanha, estão mais ligados à maçonaria inglesa. Agora já Rússia, os países árabes, ligados ao comunismo, à maçonaria francesa. E o mal de Israel vem do norte. O norte de Israel está a maçonaria francesa, o comunismo. Israel está lá, infelizmente, entregue a Satanás na maçonaria inglesa. Então está aí toda essa guerra, Israel e Líbano, isso é maçonaria inglesa e francesa. São os dois chifres do bode destruindo o mundo. Isso só vai terminar numa coisa: morte, destruição e inferno para esse povo todo. Tá? Então, vamos agradecer a Deus essa palavra dele, que palavra, que livro bendito, essa carta aos Gálatas. E agradecer a participação, a presença dos irmãos e, mais uma vez, a do nosso missionário aqui. E todos que nos acompanharam, tivemos uma grande audiência aqui pelo YouTube, pelo Sinceros.ninja. Todas as noites, sempre que possível, irmão, nós estaremos aqui honrando e glorificando o nome do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Que Deus abençoe os irmãos, tenham uma noite de repouso abençoada. Agradeço os irmãos que têm orado por mim. Deus tem me dado vitória nessas lutas, irmãos. São muitas lutas, mas são muitas vitórias. Agradeço a Deus. Não esqueçam de orar. Satanás tentou sempre me humilhar, me roubar, me destruir, mas ele é um perdedor. E toda arma forjada contra ti não prosperará. É promessa de Deus. Lá do profeta Isaías, desde o Antigo Testamento. Toda arma forjada contra ti não prosperará, porque é promessa de Deus. Então, vamos continuar na nossa luta, tá bom? Um grande abraço em todos, fiquem na paz do Senhor. Uma semana muito abençoada, tá? Paz do Senhor. Paz do Senhor.